Olá, como vão? Tudo bem? Espero sinceramente que quando você estiver vendo esse vídeo, apesar de todas as pressões que possam estar ocorrendo na sua vida familiar, na sua vida acadêmica, na sua vida profissional, na sua vida de relações humanas, que você tenha o mínimo de consciência de que dentro de todas as coisas que você pode fazer, existem aquelas que você consegue fazer e outras que já não estão no seu alcance. E isso não é uma atitude nem derrotista e muito menos uma atitude de alguém que projeta como se estivesse se desimpedindo das tarefas ou das funções da própria vida. Não. Isso significa ter consciência de quantas batalhas você luta, quantas você pode ganhar e quantas talvez você nem deva lutar, porque não é hora ainda, porque não chegou o tempo ainda, porque não tem a maturidade ainda, porque não consegue vencer aquele limite das relações que possam significar um ponto de amadurecimento. É assim que é. E saber disso e ter consciência disso é o que nos dá a capacidade e a possibilidade de seguir adiante. Esse vídeo é de terça-feira, portanto, é um vídeo que eu trato de temas um pouco mais, vamos dizer, do nosso dia a dia, da nossa rotina, inclusive com a indicação de filmes ou de livros ou de músicas. E hoje eu queria falar de um filme que não é novo, que provavelmente você já assistiu, provavelmente você já ouviu falar, e provavelmente você já se emocionou com um filme chamado Chocolate. O filme Chocolate, que tem como grandes atores Johnny Depp, Juliette Binotti, o Alfred Molina, Judi Dench, é um filme muito interessante para a gente conversar, não sobre chocolate, porque nem o filme é propriamente sobre chocolate, não sobre relações humanas meramente no âmbito das relações sociais, mas é de pensar um pouco o quanto que num determinado grupo, quando começa a acontecer muito o esquema, o efeito da repressão aos prazeres, a repressão ao pensamento livre, às diferenças, à diversidade, o quanto que isso é prejudicial para o próprio grupo. Não é só o outro quem sofre. O próprio grupo traz uma série de dificuldades à medida em que ele vai elaborando dentro de si uma série de elementos neuróticos. Quem lembra do filme vai saber que era uma comunidade, uma pequena vila, administrada com mão de ferro pelo prefeito, que tinha um comportamento tão autoritário que ele não só administrava a prefeitura da cidade, mas ele administrava também o comportamento das pessoas, interferindo diretamente em tudo aquilo que as pessoas pudessem fazer, determinando a partir da sua ótica, que era uma ótica de um homem fechado numa perda e, portanto, profundamente angustiado e profundamente sem saber o que ele deveria fazer, e interferir inclusive nas instituições. O caso mais típico do filme é na própria igreja. Ele interfere até naquilo que o padre deve falar e naquilo que o padre deve tratar nos seus sermões nas missas dominicais. Nesse conjunto, todas as pessoas foram direcionando o seu prazer para o não prazer, o que parece um contrassenso, né? Você ter prazer em não ter prazer. Mas é isso que acontece nessa comunidade. As pessoas estão tão habituadas a serem infelizes e a não se sentirem felizes e confortáveis em nada, nem nas relações mais próximas, de pai, filho, de irmão com irmã, de namorado com namorada, a distância afetiva é tão grande que as pessoas se acostumaram a estar no lugar e
e não conseguir viver aquele momento, não conseguir sentir nada, a não ser a pura obrigação das relações sociais e cotidianas às quais somos submetidos de todas as formas. No filme, acontece uma mudança drástica com a chegada de uma mãe solteira com sua filhinha. E essa mãe solteira, para se estabilizar naquele lugar, começa a vender chocolate, fabricar e vender chocolate. O problema é que o chocolate é usado como uma espécie de metáfora. Aquilo que ela vende é algo que volta a dar prazer nas pessoas. Elas começam a comer chocolate, começam a sentir um gosto muito bom da vida, mas começam a se sentirem culpadas. Portanto, o chocolate que chega e resgata a dimensão do prazer também traz a culpa. E isso vira uma bola de neve, porque o não prazer, ele gera uma repressão. O prazer não autorizado gera uma culpa. E é essa culpa que vai alimentar todas as neuroses e medos, inseguranças e deficiências nas relações. Como se não bastasse, chega também na mesma cidade um grupo de ciganos e que, sem nenhum tipo de interferência mais específica, apenas sendo quem eles são, vivendo a cultura deles, se estabelecem ali aos arredores da cidade, gostam de tocar suas guitarras, gostam de dançar suas danças, vestem suas roupas rituais, cantam muito, bebem bastante, é só isso. Estão ali acampados no lugar, como qualquer cigano que a gente conhece, vivendo uma vida que é dentro da cultura deles. E isso causa um grande rebuliço na cidade. Qual o rebuliço? Primeiro, porque começam a sentir prazer. Segundo, porque começam a se autorizar a resgatar um sorriso, a resgatar a alegria de receber alguém na casa, a resgatar a possibilidade de se sentar para conversar com um vizinho na calçada, de tirar a roupa preta que representava a viuvez, tanto de homens quanto de mulheres. Começam a sentir interesse um pelos outros, inclusive interesse sexual, e isso começa a gerar um movimento vital naquele espaço. Claro, como qualquer situação onde a repressão é muito grande, o prazer aparece como uma forma de libertação, mas também como um convite ao abafamento. A tentativa do prefeito e de um grupo de pessoas que se declaram cidadãos do bem é justamente fazer o quê? É expulsar essa mulher da cidade, expulsar esses ciganos, culpabilizando-os de pequenos crimes que no filme não fica claro se foram eles que cometeram ou não, mas precisa encontrar um culpado, porque a ideia não é a veracidade da acusação, mas é usar a acusação para poder limpar a cidade daquele mal que as pessoas mais conservadoras julgavam ser necessário. Bom, o filme eu não vou contar o final, porque quem assistiu sabe, e quem não assistiu, vale a pena procurar e assistir. Eu vi que tem no YouTube e eu vi que tem na Prime Video. Mas o interessante no filme é que por trás daquela neblina repressora, onde ninguém pode ser feliz, onde ninguém pode ter alegria, onde ninguém pode sentir prazer, está algo muito terrível, que é a utilização da pessoa, da figura, do conceito de Deus para reprimir as pessoas. É Deus que não quer que você tenha alegria. É Deus que não quer que você conviva com a sua mãe, porque a sua mãe não presta. É Deus que não quer que você tenha outro marido porque o seu marido morreu. É Deus que não quer que você sinta alegria em poder escrever uma redação, como acontece com um dos personagens do texto, do filme. Ou seja, é um mal-estar tão grande que precisa encontrar em algo transcendental
um poder que seja capaz de reprimir e de refrear a vida daquelas pessoas. O prefeito é apenas um personagem utilizado como referência física, mas na verdade o que as pessoas estavam desenvolvendo naquele lugarejo era a ideia triste e a ideia nada evangélica de manter as pessoas sobre um poder escondido que não só reprime como castiga, como manda para o inferno, como pune, como fere, como um poder que é capaz de levar as pessoas à perdição eterna. E é claro, diante do medo, as pessoas acabam cedendo e acabam vivendo uma vida sem muita utopia. Eu estava lembrando até esses dias com uma pessoa com quem eu conversava sobre o fato de muitos pais viverem uma crise danada porque veem seus filhos se perdendo. E é claro, diante do medo dos filhos que se perdem, eles precisam encontrar uma ameaça que seja uma ameaça real. E aí dizem que é a universidade, dizem que é o comunismo, dizem que é isso, que é aquilo. Mas na verdade não é. O que nós estamos vivendo é que uma geração inteira está sendo formada sem nenhuma utopia. Os jovens hoje já não enxergam mais nenhuma utopia. Eles já não sabem mais por que tem que trabalhar, eles já não sabem mais por que tem que estudar, eles já não sabem mais se querem ter filhos, se ter filhos é um projeto de vida, eles já não sabem mais se aquilo que eles vão se formar, se daqui 10 anos ainda vai existir como uma profissão. Então nós estamos vivendo um tempo sem utopia, e num tempo sem utopia a gente fica dado a qualquer tipo de repressão. E aí é mais fácil culpar a universidade, a escola, o comunismo, do que dizer: nós não temos sabido dar utopia dentro da nossa casa. E o que eu chamo de dar utopia dentro da nossa casa? É fazer com que as pessoas vivam com liberdade, com sinceridade, com verdade, mas também com propósito, com ideal, com vontade de resolver, de aprender, de desenvolver-se. A gente abriu mão de tanta coisa, mas de tanta coisa, que parecemos uma geração de zumbis. Não sabemos para onde ir, não sabemos como ir, e o que é pior, não sabemos quem nós vamos encontrar lá. É triste. O filme Chocolate pode nos ajudar a pensar um pouco isso. Pensar nas pequenas coisas que precisam ser resgatadas, como visitar o almoço de família no domingo. Por que a gente não faz mais isso? Por que a gente já não consegue mais sentar com as crianças no gramado de uma praça? Por que a gente já não consegue mais gostar de ouvir uma música? Por que a gente já não consegue mais dançar? Aliás, quando foi a última vez que você dançou? Quando foi a última vez que você pegou o seu filho pequenininho e deu uma dançarada na casa, na sala? Quando foi que você pegou a sua filha e colocou ela nos seus pés e fez uns passos de dança? Porque são coisas que podem parecer bobas ou ingênuas, mas são coisas que resgatam o prazer de estar naquele lugar. E quando eu não sinto esse prazer de estar, e eu não me sinto à vontade para ser quem eu sou e estar naquele lugar, a gente vai buscar fora. E quando a gente vai buscar fora, dificilmente a gente volta para dentro. Se você gostou do vídeo, compartilha. Deixa um joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você faça isso. Nós estamos muito próximos de atingir a meta de 1000 inscritos nesse canal do YouTube. A gente conta com você. Muito obrigado, fiquem bem, coragem, ânimo e até a próxima. Não esquece de deixar o seu comentário sobre o que você achou do filme, tá bom? Um abraço.